Tá bom, tá bom. Já está transmitindo a imagem para você. Tô vendo, tô vendo. Tá conseguindo ver aí já? Boa noite. Já estamos ao vivo para todo o Brasil. Boa noite, pessoal do Arena Apologética. Boa noite, Ronaldo Lima. Que prazer estar recebendo aqui o Ronaldo Lima, o Kleber Guedes, o meu parceiro, que eu ainda chamo de meu parceiro, Ronaldo Lima, né? Apesar do tempo dele agora, mas ainda é meu parceiro. E hoje estamos aqui, Ronaldo Lima, Kleber Guedes, ao vivo, bate-papo rápido entre amigos, né, Ronaldo Lima? É isso aí, pessoal do canal Arena Apologética. Estamos aqui. Vamos trocar uma ideia, um papo cabeça acerca das escrituras, da fé, acerca de Deus, acerca das coisas do nosso Pai. E aí, vocês aí que estão acompanhando, que vão acompanhar, né, e depois, escrevam nos comentários, não se esqueça, né, Elton? Escrevam nos comentários aí o que vocês acharam das respostas, das perguntas, e compartilhe aí com seus amigos. É isso aí. E vamos nós. Bem, o Ronaldo Lima entrou em contato comigo e disse: Elton, bora fazer uma live rapidamente? Bora fazer uma live. Eu, você, o Kleber Guedes, professor Kleber Guedes, bora fazer uma live rapidamente. E aqui estamos nós. E para beneficiar o lindo e maravilhoso público do Arena Apologética, nós estamos aqui para fazer um bate-papo rápido sobre algumas questões teológicas. Vamos falar sobre soteriologia e vamos falar também sobre escatologia. Quem é o detentor do anticristo? De uma vez por todas, para esse assunto ficar logo desmistificado. Não, Ronaldo Lima? E aí, Kleber Guedes? É isso aí, uma boa tarde para todos. Boa noite, que a Shalom esteja com vocês. Um abraço aí para o meu amigo Elton Maia e para o meu amigo Ronaldo Lima. Muito bom estar aqui com vocês. É uma alegria imensa e vamos aí ver o que podemos agregar com aqueles que estarão ouvindo, aprender um pouquinho aqui com o Elton e com o Ronaldo. Eu que vou aprender com vocês, né? Hoje eu estou aqui como aluno. Estamos aqui, né, para falar sobre esses assuntos, que são assuntos aí difíceis, né, de difícil tratamento. Eu acho que esse papo rápido vai dar o que falar. Então, Elton Maia, qual que é a primeira pergunta aí que temos para estar explorando aí? Fala aí. Maravilha. Bem, gente, existe aí é corriqueiro aí essa questão de religião, né? A gente sempre vai falar de religião. Existe salvação fora do cristianismo? Será que nós podemos contemplar possibilidades de pessoas serem salvas em outras religiões, em outras denominações? Bem, eu gostaria de ouvir o que vocês acham acerca dessa pergunta, né? Se tem salvação em outra religião fora do cristianismo? Eu gostaria de ouvir os senhores e depois eu dou o meu pitaco acerca desse assunto, né? E aí, Kleber Guedes, me fala, existe salvação fora do cristianismo? Será que nós somos os únicos portadores da bendita salvação? É isso aí. A salvação ela é uma obra de Deus. Quem tem o poder de salvar o homem é Deus, por meio do Filho dele, que é Jesus Cristo. A salvação ela não está restrita a uma religião, vamos assim dizer, a você ser membro de uma religião. Esse pensamento que para você ser salvo, você precisa ser membro de uma religião, ela tem sua raiz quando o cristianismo foi oficializado, principalmente como religião, Igreja Católica Apostólica Romana. Ali foi dito que para que uma pessoa fosse salvo, ele tinha que ser membro daquela religião, daquela instituição religiosa. Mas até o presente momento, de acordo com os profetas da Bíblia, você não vai ver no Taná dizendo que para você ser salvo, você tem que pertencer à religião A ou religião B. Compreende?
Hoje existem algumas instituições aí que prega esse pensamento, assim como o catolicismo prega, que para você ser salvo, você tem que ser católico. Algumas religiões também, como os Testemunhos de Jeová, entre outras, diz que para que você seja salvo, você tem que ser membro daquela religião, né? Daquela organização. Isso não tem respaldo na Bíblia. A salvação é obra de Deus, né? E do Filho de Deus, que é Jesus. Então, se ele quiser salvar alguém, ou se alguém quiser ser salvo por meio dele, independente de religião alguma, a pessoa pode ser salvo sim. Não existe salvação fora de Deus, né? Não existe salvação fora do Filho de Deus. Agora, fora das religiões existe salvação. Então, nenhuma religião pode pegar para si e dizer, olha, você só é salvo se você for membro da minha religião. Ou pode dizer, você não vai ser salvo porque você pertence à religião A ou à religião B. Muito bem. Ronaldo Lima, faz a entrevista aí com nós. Rapaz, olha, eu ouço o Kleber Guedes falando, eu fico admirado, porque o bicho tem uma facilidade para falar, rapaz. O Kleber Guedes e o Elton Maia têm uma facilidade para falar. Bem, sobre essa pergunta aí, Elton, eu concordo com o Kleber Guedes com relação a não ser dono da salvação, né? Que as pessoas colocam como dono da salvação, como que se a árvore da vida tivesse plantado no terreno da sua religião. Sendo que, na verdade, né, não há salvação fora de Deus, né? Como o Kleber Guedes disse, e fora da verdade, né? E toda religião, escute bem o que eu estou falando, toda religião tem parte da verdade. Não tem toda a verdade. Ninguém pode dizer assim, na minha religião tenho toda a verdade. Quem faz isso está mentindo logo de cara, porque até mesmo quando se fala de Deus, eu estava até comentando agora com a minha esposa, quando se fala assim de Deus, né? Cada um, porque assim, o pessoal fala assim, o paganismo, né? Ele crê em vários deuses, não é isso? Paganismo, o pessoal fala que é crer em vários deuses. Sim. Agora, repara só, se as pessoas que são cristãs não estão fazendo o mesmo que o paganismo faz, veja bem. Para uns, eles pegam a Bíblia e lê que o Deus é trino. Para outros, o Deus não pode ser trino, porque trino é paganismo. Então, nós já estamos falando de outros deuses, já. Nós estamos falando de dois deuses diferentes, que não é a mesma pessoa. Não é o mesmo ser, né? Aí outro fala assim, ó, Jesus é Miguel, é o arcanjo Miguel. Outro fala que Jesus é parte da Trindade. O outro já fala que Jesus, ele não é Miguel. Então, nós estamos falando de 3 Jesus diferentes. Então, continuamos fazendo o mesmo que o paganismo, que é o quê? Criando vários deuses. Sendo que, na realidade, não há salvação fora da verdade. E essa verdade é uma verdade que nós, vamos dizer assim, a verdade é aquela que Deus se revela para a gente, né? Eu vejo que muitas pessoas, elas colocam a religião, o senso da religião como ponto de salvação, utilizando o etnocentrismo. Aí só é salvo aqueles que estão comigo. Se não está comigo, não é salvo. E é aí que está o grande erro. E vale a pena lembrar que esse foi um dos argumentos, até o Kleber Guedes disse muito bem, esse foi um argumento utilizado para poder, digamos assim, para poder justificar as ações terríveis que a Igreja Católica fez no passado. Por exemplo, ela definia que aquele que não fosse católico, ele era pagão, automaticamente, esse não teria salvação, então é possível matar ele e não ter problema nenhum. Então, as grandes atrocidades que foram feitas dentro das religiões, inclusive até hoje, é baseado nesse pensamento. Ou você está na minha religião e é salvo e é de Deus, ou você não está na minha religião e pode ser até
condenado à morte, a gente pode até matar vocês, estamos fazendo uma grande obra para Deus. É isso que está no Surata 8:12 do Alcorão, né? Ele começa lá dizendo: o verdadeiro que acredita em Alá, né? É aquele que aceita Maomé, o seu profeta, e Alá como único Deus. Você aceita Maomé como profeta, ou Elton? Pergunta interessante. Você aceita Kleber Guedes, Maomé, como o único profeta de Deus? O profeta de Deus? Não aceito. Então, vocês dois são hereges, segundo o Alcorão, e logo em seguida, no versículo 12, diz que vocês estão passivos a perder o pescoço e perder os dedos. Pode ler lá no Alcorão. Surata 8:12. Então, isso daí... Por que você acha que o pessoal coloca lá na praia lá e degola e corta a mão? É justamente cumprindo aquilo que está escrito. Então, resumindo aqui, quando se coloca a religião como o ponto de salvação, o ponto da justificação, é que foi sempre, durante a história, a causa da opressão religiosa sobre as outras pessoas. Bem, quando eu falo aqui a respeito do catolicismo, dos testemunhos de Jeová, do próprio Islã, que o irmão Ronaldo falou, também, deixa eu ver outra organização que tem esse mesmo pensamento, os Mormons, um grupo de adventista mais radical, entre outros segmentos religiosos aí, eles têm esse pensamento. Eu não estou aqui querendo degrinir a imagem, nem criticar nenhuma dessas instituições. Eu apenas estou citando elas aqui, porque elas defendem essa ideia, entendeu? Elas defendem essa ideia, que para que você seja salvo, você tem que ser membro dessa organização. Se você não for membro dessa organização, então você não será salvo. Como disse, a salvação, ela está restrita em Deus. Eu queria até ler um texto da Bíblia. O que a Bíblia fala que para uma pessoa ser salva, né? Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 diz assim, ó: mas a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que em coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, de acordo com a instrução de Paulo aqui, para que uma pessoa seja salvo, ele precisa crer que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos e confessar a Jesus. E confessar essa verdade com a boca, para que ele seja salvo. Então, Atos capítulo 4, versículo 12, diz que nenhum outro nome alguém pode ser salvo a não ser no nome do Senhor Jesus. Então, sempre a condição para você ser salvo é crer em Jesus como Filho de Deus. Texto mais conhecido na nossa América. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem nele crê será salvo. Quem nele não crê será condenado. Né? Então, o cristianismo foi uma religião criada aí depois de mais de 100 ou 200 anos depois de Cristo, não me falha a memória, né? O cristianismo como religião foi criado aí. Até lá não existia religião de cristianismo, religião cristã. Existia pessoas que seguiam Jesus, que eram discípulos de Jesus, mas eles não tinham isso como uma religião como se tem hoje, uma religião oficial, né? Que foi oficializada aí por Constantino, onde existiam muitas religiões
a crenças em vários deuses, como o Ronaldo falou, e ele obrigou todas as pessoas a ser membro dessa religião que ele criou, né? Ele criou uma religião, Igreja Católica Apostólica Romana, e obrigou a todo mundo a ser membro dessa religião. Se você não fizesse parte, você poderia ser preso. Se você pregasse alguma coisa que não tivesse de acordo com os dogmas dessa religião, você era criminalizado, acusado de heresia, era preso e era até passivo de morte, se você não se retratasse. Entendeu? Então, não existe nada disso. Esse negócio de se você não for católico, se você não for adventista, se você não for testemunho de Jeová, se você não for presbiteriano, assembleano, batista, você não vai ser salvo. Não, meu irmão. Se você não crê em Deus como o único Deus verdadeiro, se você não crê que Deus ressuscitou a Jesus, aí sim, aí você não será salvo, segundo as Escrituras Sagradas. Mas se você crê em Deus como o único Deus verdadeiro, crê que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos e que o sacrifício de Cristo lá no Calvário te dá condições para você ser salvo, então a Bíblia garante a sua salvação. Mas eu quero adentrar aqui em um assunto mais difícil, né? Queria aprender com vocês sobre a salvação das pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Nunca ouviram falar de Bíblia. Como que fica a salvação dessas pessoas? Bem, antes de nós adentrarmos sobre essa questão, eu gostaria de falar o seguinte, sobre a pergunta que foi feita, né, logo de início. Se tem salvação em outra religião, o que nós vamos ter, parecido com o aspecto de salvação, é que toda religião promove o bem. E geralmente pessoas que fazem o bem são pessoas que têm muita semelhança com o salvo. Todavia, se faz necessário, né, Ronaldo Lima? O Ronaldo Lima está rindo aí, se faz necessário distinguir entre o salvo e entre aquele que apenas tem um aspecto de salvo. Como já bem disse o Ronaldo Lima e também o Kleber Guedes, nós temos que ser bíblico para abordar essa questão. A salvação é muito clara, está nas Escrituras, apresentada aos homens por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e exclusivamente assim. Fora disso, não tem salvação para a humanidade, porque foi o único meio de Deus reconciliar o homem com Deus através da grande expiação que marcou a história. Já a pergunta do Kleber Guedes é uma pergunta um tanto quanto polêmica, né? É uma pergunta de resposta simples, mas para você não gerar aquele aspecto de dureza, você tenta ser eufêmico, aí você começa a ir pelas beiradas, como sopa quente. Ele perguntou se uma pessoa que nunca ouviu a Cristo, né, Kleber Guedes, pode ser salva, né? Ronaldo Lima, você quer arriscar falar alguma coisa sobre isso? Não quero. Tudo bem. Então vamos lá. Não vem pra cá, não. Pode ir, pode ficar à vontade aí. Tá, eu vou falar então como teólogo e como cristão, claro. Não é a bondade do homem que o torna salvo, não é suas habilidades que o torna salvo. Eu tenho que ver a pergunta do querido Edward, o meu grande amigo e aluno, que mandou uma pergunta lá no WhatsApp. Não é a bondade do homem, não é o seu muito fazer, não são esses valores que o dignificam da salvação. Porque por mais que o homem faça, ainda assim o mesmo não será digno da salvação. Por quê? Porque o que vai tornar o homem justificado para a salvação diante de uma tamanha mácula é somente o sangue de Jesus, pela expiação. Porque o que macula o homem a ponto de perder a salvação é o pecado original. Então, para que o mesmo venha se desfazer do pecado original, não é dando um jeitinho com seus afazeres, não é sendo capaz de construir boas obras, não. Isso são coisas intrínsecas de todo homem do bem, todo homem que tem uma ONG, como é que eu diria? Aquelas ONGs que faz o bem, Ronaldo Lima, como é que é o nome? Antropológica, não,
Enfim, aquelas ONGs que promovem o bem para uma sociedade, para uma determinada comunidade, isso não torna as pessoas daquela ONG salvas. Aí vem cá. Aí tem uma questão muito profunda aqui também de se observar. Sim. Mas a pessoa não teve a oportunidade de ouvir o Evangelho. A pessoa não teve a oportunidade de ouvir sobre Jesus. Aí nós vamos ter na Bíblia, lá no livro de Romanos, uma expressão que diz o seguinte: e que o homem será julgado de acordo com as suas obras. É para a salvação? A gente pode aplicar. Aquele que nunca ouviu o Evangelho, aquele que nunca teve um encontro com Jesus, ele sempre cresceu numa selva junto com os índios, nunca ouviu Jesus, e aí, se ele tivesse escutado sobre Jesus, ele iria ser salvo? Ele ia aceitar a salvação? Entende? Ele ia se tornar um salvo? Então, é muito subjetivo falar disso, em primeiro lugar, né? Já quero dizer que é muito subjetivo, né, Ronaldo Lima? É muito subjetivo. Todavia, a gente tenta ir para o campo mais científico da Bíblia, dizer que não há salvação fora de Jesus. Né? Não há. Biblicamente, não há. Bem, quero adentrar aqui nesse assunto também. A priori, essa questão de pecado original, no sentido que torna todos os seres culpados, né, e dignos de condenação, eu discordo dessa ideia. Eu não vejo muito respaldo na Bíblia sobre isso. Porque se for assim, até mesmo as crianças que nascem, ou melhor, que morrem no útero da mãe, elas serão condenadas. Ou aquelas que morrem prematura depois que nasceu, serão condenadas, porque então elas receberam a culpa. Se elas nascem com a culpa, então elas são dignas de serem condenadas. Então, eu consigo perceber nas Escrituras o seguinte, que o que torna o homem digno de ser julgado e condenado é a transgressão dele. A partir do momento que você transgride os mandamentos de Deus e tem conhecimento disso, então sim você pode ser responsabilizado pelos seus atos. Tem até um texto em Ezequiel, capítulo 18, que diz que o filho não leva a culpa do pai, né? Então, a responsabilidade é pessoal. Aqui, Romanos capítulo 2, que é o texto que até o Elton falou aí, que vai falar que cada um vai responder por si só, diante de Deus. Eu vejo que o que nós herdamos de Adão é a natureza pecaminosa, a inclinação ao pecado. E herdamos também a morte. Agora, a culpa de Adão, não. Não há nenhum texto na Bíblia, nas listas das pessoas que serão condenadas, dizendo que alguém vai ser condenado por causa do pecado de Adão. Você pega, por exemplo, Apocalipse 21, versículo 8, que dá a lista lá, vai falar. Quem vai ser condenado? Por quê? Porque cometeu tal pecado, porque adulterou, foi homicida, roubou, e etc, etc, etc. Todas as listas, quando diz que alguém vai ser condenado por aquilo que ele fez, e não por aquilo que Adão fez, não por aquilo que o pai dele fez. Então, essa criação também, que aí foi uma criação do catolicismo, né, do pecado original, não vejo muito respaldo na Bíblia, não. Achei muito interessante isso que o Kleber Guedes abordou. Inclusive, eu já respondi, nobre Ronaldo Lima, perguntas diretas de pessoas nas ruas, nas igrejas, enfim, na beira da minha casa, fizeram essa pergunta. Ô, Elton, e a criança que morre quando criança, ela vai para o inferno porque não aceitou Jesus, né? Antes de eu responder sobre isso, paralelo à resposta do querido Kleber Guedes, na minha resposta não é objetiva a andar na contramão da dele, porque está coerente a fala dele. Mas antes de eu fazer uma resposta somática com a do Kleber Guedes, nobre Ronaldo Lima, eu queria visitar aos queridos aqui do chat, porque eu não posso deixar de falar com esse pessoal maravilhoso, porque são eles que me dão um apoio para estar aqui. Né? Então eu já quero começar falando aqui do Edson Oliveira. Não, tá bom de açúcar. Coca-Cola
Ah, Coca-Cola de bermuda, rapaz. Você tá ofendendo aí o outro, né? Um abraço, Coca-Cola. Vou te chamar de Coca-Cola, tá bom? Orlando e Anuzi Filho. Deixa eu ver quem mais. Jonatas, deixa eu ver quem mais. Eduardo Play. Maria Carmen. E ele, o Eduardo Rodrigues, né? Que é o querido Eduardo Rodrigues. Deixa eu ver se o Eduardo Rodrigues... O assunto de hoje é top. Muito obrigado, querido. Isso aqui é uma live improvisada. Isso é coisa do Ronaldo Lima, viu? Isso é culpa dele. Mas ele é muito inteligente. Deixa eu ver aqui. O Edward falou o seguinte: oi, professor, tem como mandar perguntas para a conversa de agora? Claro, querido, claro que tem. Manda aí, a gente, de acordo com as nossas capacidades e limitações, responderemos. Agora, deixa eu falar. Quando nós falamos de culpa adâmica e que nós falamos de natureza adâmicas, eu entendo isso apenas como no campo nomenclatural. São apenas nomenclaturas para fazer menção ao pecado original. Isso é o que importa. Quando você pergunta se uma criança vai ser salva, eu digo que sim, uma criança vai ser salva. E você pergunta, mesmo essa criança sendo portadora de uma natureza adâmica, eu digo sim, mesmo essa criança sendo portadora de uma natureza pecaminosa. Mas como? Veja bem, o ser humano, ele é tendente ao pecado, ele é tendente ao erro. Então, à medida que o mesmo cresce, se desenvolve, e começa a adquirir uma responsabilidade biológica. O que é uma responsabilidade biológica? Toda a sua formação está estruturada a partir da biologia, porque a mente humana só vai estar completamente desenvolvida a partir depois que ele atingir uma certa idade. Porque até então uma criança não tem capacidade de raciocínio, não tem capacidade de ser responsabilizada pelas suas ações. Então a mesma também não pode ir para o inferno. Deus seria injusto se mandasse uma criança para o inferno. Eu diria, o Senhor mandou uma criança que nem massa cefálica completa ainda está se desenvolvendo, entende? Então, biologicamente, ela precisa ser responsabilizada, né? Então, o que acontece? Quando o ser humano vai crescendo, vai se desenvolvendo biologicamente, esse ser humano começa a ter uma tendência a andar sempre na contramão de Deus. Por quê? Porque existe na sua própria natureza uma predisposição a gostar das coisas que a gente, de uma linguagem mais espiritualista, diria coisas carnais, né? Todavia, as coisas voltadas ao pecado, as coisas voltadas a estar na contramão de Deus. Então, uma criança, gente, pode ficar tranquilo, que eu acredito, me esforçando aqui para não ser exacerbado, que uma criança, até os 6, 7 anos de idade, ela pode morrer em paz, com todo respeito, tá? Não vai para o inferno, não, porque ela precisa estar biologicamente responsabilizada para ser portadora de tomar decisões, então, para assumir a culpa mediante suas práticas, suas decisões e etc. Entendeu? Então, uma criança não pode ir para o inferno porque uma criança não tem capacidade de... Perfeito, irmão. Só para que as pessoas entendam, ó. Primeiro, o que é natureza e o que é pecado. Pecado é a transgressão da lei. Natureza é o que é inclinação. A tendência que você tem é igual um imã. Você tendencioso. Você pode ser levado ao pecado. Você nasce com a natureza pecaminosa. Tendenciosidade, isso mesmo. Você pode pecar, né? Você tem a natureza que te chama para o pecado. Isso não te condena. Entendeu? Agora, o que vai te condenar é a transgressão. Quando você peca, aí sim. Outra coisa, o que é a salvação? E para quem é a salvação? Salvação é um meio de você resgatar alguém, tirar alguém de uma situação de perigo. Alguém que está perdido, né? Espiritualmente, quem está perdido, quem pecou, quem transgrediu, essa pessoa está perdida. Então, ela precisa de salvação. Uma criança, como bem disse aí o irmão Elton Maia, o professor Elton, ela não cometeu delito algum, não cometeu pecado algum. Ainda que ela tenha a inclinação, aquela natureza, o desejo de pecar, que ninguém precisa ensinar uma criança a mentir, a roubar,
a fazer alguma coisa errada, é que ela vai fazer naturalmente. Você entende? Então, ela não pode ser culpada por uma coisa que ela não fez. E Deus é justo. Como que Deus vai condenar uma pessoa por algo que ele não fez? Aí ele estaria contradizendo aquilo que Ezequiel disse. Ezequiel disse que o filho não pode ser condenado por causa do pecado do pai. Ezequiel 18. A alma que pecar, essa morrerá. Quer dizer, a responsabilidade é pessoal. Você é condenado pelos pecados que você comete. Não pelo que Adão cometeu, e não pelo que outros cometeram no passado. Certo? Mas eu queria ver agora o Ronaldo Lima falar aí sobre a salvação de quem nunca ouviu falar de Bíblia, nunca ouviu falar de Jesus Cristo, nunca ouviu falar do Deus que nós acreditamos. Porque aqui na nossa América a gente tem aquele pensamento que todo mundo acredita no mesmo Deus que nós acreditamos. Mas existem muitos lugares do mundo que ninguém nunca ouviu falar do nosso Deus. Eles acreditam em outros deuses. Como é que fica, Ronaldo? Todo aqui, cara. Tô tremendo todo aqui. Tava querendo ficar quietinho aqui, porque eu sinto impulsionado a polemizar e a tocar fogo na chaleira. O Kleber Guedes disse que não tem pecado que cai no filho. Que conversa é essa, rapaz? Oxe, qual foi a condenação dada para Adão? A morte. A criança dentro do ventre morreu ou não morreu? Se ela morreu, é porque ela estava debaixo desse pecado aí, e esse pecado que trouxe a morte para essa criança. Se ela morreu, senão ela estaria viva. Primeiro ponto. A não ser que você defenda que Adão, mesmo sem pecar, morreria. Porque o único lugar que está escrito lá que a única condenação que Adão teve foi essa, a morte. E se todo mundo vai morrer, e olha que eu vou te dizer, mesmo que você não tenha pecado, você vai morrer. Mesmo que você não tivesse pecado, com toda essa sua idade aí, você vai morrer. Porque está condenado à morte. Você já nasceu condenado à morte, eu também. Essa criança também. Só ninguém sabia quando. Poderia ser dentro do ventre, como poderia ser com 100 anos de idade. Então, sim, nós estamos debaixo do pecado do Adão e estamos com a consequência do pecado de Adão. O pecado pessoal, Jesus ensinou que a gente tem que pegar e perdoar uns aos outros, porque Deus já nos perdoou. Então, aí é uma questão de consciência. Então, o ensinamento de Jesus é esse. Não é que você vai, eu tenho que fazer isso, a morte de Cristo vai tirar o meu pecado. Jesus nem tinha sido morto e já ensinou a perdoar o pecado do outro, porque o seu pecado já estava perdoado. Então, Jesus, ele não veio para perdoar o seu pecado pessoal, ele veio para te livrar da morte que você já estava condenado. Porque o seu pecado você está pecando hoje, você tem que ficar toda vez lembrando que você tem que perdoar, porque o Deus vai perdoar você quando você aprender a perdoar também. Então, lembrando daquela parábola onde Deus, o rei perdoou o rapaz lá que tinha uma dívida gigante, depois ele não tinha condições, não tinha coragem de perdoar a pessoa que devia a ele, que devia bem menos, ele não demonstrou que não tinha compaixão com o outro, esse daí até o rei condena. Por quê? Porque se você, com todos os seus pecados, Deus olha para você e enxerga como uma pessoa que depende da salvação, da benevolência dele, e ele te dá e você não consegue fazer o mesmo com o próximo, então nem você merece, ninguém merece. Então, quer dizer, resumindo aqui, a criança, ela está num estado que nem Adão esteve. Adão já foi feito consciente e ele não passou por esse momento da vida na qual ele é criança. Eu posso... Então, quer dizer... Pode continuar, na hora que você concluir eu falo. Tá. Você está falando da inocência, né?
Mas inocência não quer dizer que ele é criança. Estou falando de ser criança. Criança não... A criança, se você pegar a criança, ela depende totalmente do pai. Eu não sei se lá no Éden você acredita que as crianças que nasciam lá já nasciam falando, andando, correndo. Eu penso que não. Eu penso que não houve essa mudança. Agora, Adão foi criado, ele com consciência. Ele já foi criado com senso com senso de escolha, coisa que criança não nasce. A criança, ela vai adquirindo com o tempo. E... Você ia falar alguma coisa, Elton? Não, estou só ouvindo, tá aprendendo. Enfim, o pecado que Jesus veio nos livrar é o pecado realmente de Adão, tá? A Páscoa, que ele foi a nossa Páscoa, a Páscoa não foi feita para tirar pecado. Escute bem o que eu estou falando. A Páscoa não foi feita para tirar pecado. A Páscoa foi feita para livrar da morte os escolhidos. Se Jesus é a Páscoa, ele veio para nos livrar da morte. Quem trouxe a morte? O primeiro Adão. Por isso ele é o segundo Adão. Enfim, todos que morrem estão debaixo da condenação dada para Adão. E essa, só para concluir, essa parte que você falou aí do Deuteronômio, lá que você falou, certamente morrerás, né? Que aquele que pecar... Porque o povo matava mesmo. Pecou, o povo ia lá e matava, executava, era morte física mesmo. Então, se um filho não obedecesse o seu pai, era morto. Se um filho não guardasse o sábado, era morto. Então, ele está falando da morte física mesmo. Agora, a morte dita lá no... eu estou falando assim, a morte ali era assassinato, né? A pessoa iria sofrer alguém ia tirar a vida dele, né? Para que se... Era assim. Agora, lá no Éden, você vai morrer, isso independente. Ali é uma condenação diferente, porque você vai morrer, nem que seja de velhice, você vai morrer. Então, o Ronaldo Lima, deixa eu responder sua questão. Veja só, eu não disse em minhas falas que nós estamos imunes à morte. De fato, o que nós herdamos de Adão é a morte. Está aqui, Romanos 5, versículo 12. Entendeu? Diz assim, ó, pelo que, como o homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também morreu, a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Quer dizer, a morte passou a todos os homens. O que nós herdamos de Adão? A morte física. Isso nós herdamos. A natureza, isso é inclinação ao pecado e a morte. Todo homem é mortal, um ser mortal por causa do pecado de Adão. Agora, o que eu disse, que nós não herdamos é a culpa de Adão no sentido de ser condenado, que é o que a teologia católica e a teologia calvinista, ela prega, e diz assim, que alguns nascem já condenados, porque todo mundo nasce já condenado por causa do pecado de Adão, a condenação eterna, não simplesmente a morte física, entendeu? E alguns nascem para salvação. Aí, diante disso, Deus escolheu uns para salvação e outros vão sofrer mesmo a condenação. A diferença do catolicismo para o calvinismo é o seguinte, que para o catolicismo, né, todas as crianças que são batizadas, pessoas que são membros da Igreja Católica, vão ser salvos. Para o calvinismo, não. Deus já escolheu de antemão os que vão ser salvos. Então, Deus escolheu aqueles e essas pessoas vão crer em Jesus e, por crer em Jesus, vão viver eternamente no novo céu e na nova terra. Não estou falando aqui da morte física. A morte física todo mundo herdou. Agora, nós não herdamos a culpa no sentido de ser condenado. Era sobre essa questão que eu estava colocando com o Elton aí acima, entendeu? Voltando aqui sobre a questão vocês não querem entrar no negócio lá que eu perguntei para vocês. Vocês falam, não entra, vamos entrar lá, ué.
Tem uma pergunta aqui, querido. Temos que fazer rapidinho, porque, como eu disse, né, era um bate-papo bem rápido, porque eu tinha até compromisso. Então, vamos partir, na verdade, para o encerramento, tá? Depois a gente pode marcar aí, viu, Elton? Vamos fazer o seguinte, vamos marcar, combinado. Eu amei a ideia. Porém, o que acontece? Eu tenho uma pergunta aqui do chat que eu queria pegar rapidinho. Não tenho como pescar, porque você vê que é diferente aqui a plataforma. Tá rosa o negócio aí, né? A pergunta vem do Elion. Ele pergunta o seguinte: Arena Apologética pergunta qual era a religião das crianças antes do dilúvio. Quantas crianças se salvaram? Muito interessante essa pergunta. Acho que o que eu já abordei já dá para tirar uma conclusão acerca da salvação dessas crianças, né? Acho que já dá. Acho que o que eu abordei não, o que abordamos agora eu fui egocêntrico. E outra coisa, gente, eu estou querendo fazer uma live depois com o Ronaldo Lima, o Kleber Guedes, para nós falarmos sobre quem é o detentor do anticristo. Eu queria abordar esse assunto agora, mas ele é muito amplo, muito polêmico, e o Ronaldo Lima tem compromisso, e o Kleber Guedes também. Eu também, né, gente? Eu estou descompromissado, né? E aí, o que eu quero? Eu quero abordar esse assunto depois com os dois aqui, nós três, sobre quem é o detentor do anticristo. Kleber Guedes, Ronaldo Lima, quem é o detentor do anticristo? É isso aí, vamos marcar o dia para a gente falar sobre esse assunto aí, vai ser interessante. Né? O pessoal já fica na expectativa aí que em breve vocês vão saber aí pelos lábios sacrossantos do Ronaldo Lima e do Elton Maia quem é o detentor do anticristo. Sacrossanto foi top. Ai, meu Deus. Essa foi boa, viu? Sacrossanto. Vou escrever para não esquecer aqui no quadro. Ronaldo Lima, foi um prazer estar com você de novo, novamente. Você sabe que você é de casa, né? Você é meu amigo, meu irmão, bom? Eu te amo. E tamo junto. Tamo junto, Elton, tamo junto aí, Kleber Guedes. Eu tô dando uma força pro Kleber Guedes aí, agora tô explorando você pra gente testar aí o debate no Zap. Estamos tentando usar a plataforma do WhatsApp para poder aí abrir um leque para mais pessoas poder participar, porque tem pessoa que às vezes o celular não funciona, às vezes tem problema de internet, o WhatsApp a pessoa tem no celular, consegue receber ligação, e aí essa transmissão de hoje está sendo feita pelo WhatsApp, tá legal? Então, assim a gente está fazendo os testes aí para poder ampliar a quantidade de pessoa que pode participar, tanto na Arena Apologética, quanto no canal do professor Kleber Guedes. Se você não é inscrito na Arena Apologética, se inscreva agora. Se você não é inscrito no canal do professor Kleber Guedes, na descrição desse vídeo vai estar lá o link, entre lá e se inscreva. Tem debate aqui e tem debate lá. Às vezes tem entrevista aqui, às vezes também tem entrevista lá. Então, você tem um espaço para aprender aqui, tanto no canal Arena Apologética, tanto no canal do professor Kleber Guedes. Então, não se esqueça de se inscrever, compartilhar, dar o joinha, compartilhe em todos os seus grupos aí. Eu queria sugerir aí uma ideia para ter mais um convidado aí nesse bate-papo aí sobre o detentor do anticristo, né? Para ficar melhor ainda. Convidar o Atafona aí. Marcelo Atafona. Quero aproveitar e mandar um abraço carinhoso para o Marcelo Atafona, que já está nos assistindo aqui no YouTube. Estou vendo aqui, o YouTube. Marcelo Atafona, um abraço para você também. O Ricardo Guerra, Gilvan da Silva, Paulo Alexandre, quem mais que está aqui conosco? Desafio Família, Desafio para a Família, Jonatas. E a querida Maria Carmen, que não perde uma arena. Um abraço carinhoso para Maria Carmen, Cristina Dantas, professor Rafael Rocha. Um abraço, nobre professor Rafael Rocha, um grande acadêmico, presidente de um ministério que ele está fundando aí. Deus tem abençoado muito ele. Muito profundo, um grande teólogo, professor Rafael Rocha. Um abraço para você, tá? Um abraço para a Arena Apologética, para o professor Rafael Rocha e a todos aqui. Bem, eu aqui, querido Ronaldo Lima, querido professor Kleber Guedes, me despeço, né? Também, Posso fazer uma divulgação, Elton? Pode, que é isso, pode sim. Amém. Os meus debates, entrevistas, geralmente é dia de sábado. Eu acho que não tem nenhuma programação aqui no sábado, né, no Arena.
Então, sempre eu estou fazendo sábado, não tem. No sábado. Sábado que vem, às 19h30, nós vamos ter um grande debate lá no nosso canal, o canal Professor Kleber Guedes. Vai ser Marcos Quitanila e Marcelo Atafona, sobre o texto de Atos 20, 28. Né? De quem é o sangue ali que é derramado? O pastor Marcos Quitanila disse que o sangue ali é do Espírito Santo. O Marcelo Atafona disse que não é. Aí eles vão entrar, vai ser só em cima desse texto. Vai ser sábado, a partir das 19h30. Eu convido a todos vocês a estarem lá assistindo, dando a força lá para o nosso canal. Convido o Elton também, Ronaldo, para estar lá conosco, nos prestigiando, certo? Um forte abraço para todos vocês. Como é que é o tema? É Atos 20, 28. Tem um texto lá. É o sangue, se o sangue lá é do Espírito Santo ou se não é do Espírito Santo. Pastor Marcos Quitanila disse que o sangue que ali é derramado, que nós fomos comprados, né? É do Espírito Santo, que fala que ele nos comprou com seu sangue. Aí o Quitanila diz que quem nos comprou com sangue do Espírito Santo. O Marcelo Atafona já tem uma ideia diferente, disse que não. Aí eles vão desvendar em cima desse texto aí para ver que realmente o texto diz. Muito bem. Vai ser um grande debate e eu vou assistir, tá? Nesse dia. Espero dizer tudo certo para eu assistir lá no canal do professor Kleber Guedes. Dá uma força pro Kleber Guedes, segue a ele lá, assiste esse debate, tá bom? Vai ser imperdível. Eu vou estar lá também. Bem, quero convidar o Ronaldo Lima, o Kleber Guedes, para comigo em uma só voz, dizermos em uma só voz, agradecendo sempre ao Deus Todo-Poderoso. Como é que nós dizemos em uma só voz? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, louvado seja sempre o nosso Senhor Jeová. Tchau. Shalom. Fiquem todos com Deus. Ronaldo Lima, um abraço, querido. Fica com Deus. É com você aí o final agora, né? Eu estou só da participação. Falou, pessoal. Grande abraço.